atmosfera terrestre, Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Este é o programa Verdade e Luz, número 14 de 2024. Eu, André Zola, Edgar Tão, André Reis e Gilberto Silva na parte técnica, agradecemos a você que nos prestigia com sua audiência pela web rádio Verdade e Luz e pelo nosso canal no YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada. E em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje trazemos o tema Oração, extraído do site da Federação Espírita Brasileira. Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre o livro segundo de O Livro dos Espíritos, que trata do mundo espírita ou dos espíritos, no capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Item 5, Afeição dos Espíritos por certas pessoas. Questões 484 a 487. No momento evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com a lição de número 125, intitulada Ricamente. E no quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, nós temos utilizado o livro Divaldo Franco Responde, volume 1. Este livro é organizado por Cláudia Saegusa e nós estamos no capítulo Mortes Coletivas, no item Propósito de Deus, Mortes Coletivas. Agradecemos sua audiência e enviamos nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. Editorial. Programa de número 14 de 2024, intitulado Oração. Narra Leon Tolstói, oportunamente, um sacerdote, caminhando pelo campo, encontrou um lavrador trabalhando a terra. De imediato lhe chamou a atenção, dizendo: você deveria estar na igreja, orando a Deus. O humilde trabalhador parou um pouco o ofício e respondeu: Senhor, eu estou orando. Após um momento de silêncio, respondeu o religioso: faz bem, porque arar é orar. Nestes dias tumultuosos, o ser humano encontra-se imensamente aturdido
em face dos acontecimentos perturbadores de que se sente vítima. A pandemia, que ainda prossegue com menos rigor, as consequências de vária ordem que permanecem no mundo, as guerras e os murmúrios de mais guerras, o desrespeito aos códigos de ética e de comportamento descambam em tremendas manifestações de violência. As estatísticas sobre furto, roubo, homicídios, feminicídios e outras espécies são alarmantes, criando uma psicosfera de horror. Com efeito, os transtornos psicológicos atingem não apenas os jovens que se sentem desnorteados, mas todos os indivíduos que nos encontramos no planeta, que dá início, assim esperamos, a uma grande transformação para o mundo de paz, previsto pelas Escrituras e, particularmente, pela doutrina espírita. Os espíritos rebeldes que ora despertam as suas potencialidades retidas através do tempo, pela educação e cultura, liberam-nas e dão larga aos sentimentos de vilania, de degradação e de orgia que recordam os terríveis dias de alguns imperadores de Roma no passado. As dores morais somam-se àquelas físicas, e as doutrinas médicas estão convidadas a grandes desafios no que diz respeito à saúde. Felizmente, as conquistas extraordinárias da tecnologia, especialmente no que diz respeito à inteligência artificial, propõem grandes desafios para os dias presentes e os porvindouros. Nunca, qual ocorre nestes dias, tivemos tanta necessidade de orar, porque através da oração sintonizamos com as fontes inexauríveis da misericórdia divina. O Deus Criador propõe desde o início do universo o amor, a união de todos e de tudo, no equilíbrio homogêneo, de que Jesus se fez um mensageiro especial quando esteve conosco na terra, e prossegue inspirando-nos à prática do bem, apesar dos nossos desaires e alucinações. Façamos um compromisso com o bem de contribuir em favor da paz e do mundo melhor com a nossa contribuição, mínima que seja, mas que auxiliará a chegada da era nova pela qual todos aspiramos. Orar, como propôs Tolstói, é agir de maneira positiva em todas as atividades que nos entregamos, tenham ou não caráter religioso, objetivando o progresso da sociedade na qual nos encontramos colocados. Não nos deixemos abater, permanecemos na luta, oremos hoje e sempre. O autor deste artigo é Divaldo Pereira Franco, e ele está publicado no site da Federação Espírita Brasileira e originalmente foi publicado no Jornal da Tarde em 29 de fevereiro de 2024. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita, valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é o quadro do programa Verdade e Luz, de número 14, que vamos iniciar. O capítulo é o 9º do livro 2º, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, sendo que o livro 2º
é o mundo espírita ou dos espíritos, no qual o capítulo 9, intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, faz parte. O item é o 5, afeição dos espíritos por certas pessoas. E na pergunta de número 484, Allan Kardec faz a seguinte indagação: os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? Edgar. A essa questão 484, os espíritos reveladores vão apontar: os bons espíritos simpatizam com os homens de bem ou suscetíveis de progredir. Os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que podem viciar-se. Daí o seu apego, resultante da semelhança de sensações. Bem, a questão inicialmente proposta por Allan Kardec naturalmente nos obriga a considerar que nós sempre estabelecemos vínculos de ligação com os espíritos desencarnados, assim como naturalmente os estabelecemos com aqueles outros que fazem parte do nosso convívio, mais ou menos diretamente. Ora, sob esse aspecto, portanto, é interessante observarmos que a afeição aqui proposta originalmente na questão kardeciana, ela se elabora por meio de duas outras grandes forças que são comumente, inclusive, estudadas pelo Espiritismo. Por exemplo, a sintonia e a afinidade. Ora, a depender desse vínculo estabelecido, ele pode ou não se perpetuar por mais ou menos tempo, a depender das circunstâncias em que ele próprio se elabora. Se nós, portanto, podemos afirmar que somos de alguma forma atraídos ou repelidos de certas pessoas em função das afinidades mais ou menos compatíveis e das sintonias que elaboramos com elas, é justo também estendermos essa compreensão no plano extrafísico. Ora, os espíritos bons, como aqui a resposta é proposta por eles próprios, os espíritos bons se vinculam aos homens pelas mesmas características de índole que eles abraçam. Ora, um espírito bom, portanto, se manterá simpático, afim, afeiçoado a um homem de bem que nutre em si mesmo estes elementos de progresso, de crescimento, de fraternidade, de solidariedade, em suma, de virtudes que nós construímos mais ou menos adequadamente. Por outro lado, é claro que os espíritos menos bons, os espíritos ainda inferiores, nos quais, evidente, nos incluímos, nós estamos também estabelecendo vínculos de afinidade, especialmente em virtude de tendências e inclinações que nós ainda possuímos, e por sermos portadores de tendências e inclinações nem sempre nobres, nós identificamo-nos com estes espíritos que são afins a estes mesmos movimentos tendenciosos e, por alguma sorte, acabam também se apegar ou ainda se afeiçoar a nós. Trata-se, portanto, de elementos de ligação que podem ser transformados à medida que nós transformamos estas mesmas condutas, estas mesmas posturas, ações, preocupações que podemos anelar em virtude das nossas pretensões de aperfeiçoamento. Por isso, nós, conforme a assertiva Paulina vai considerar, nós somos cercados por uma nuvem de testemunhas que, é verdade, nos acompanham
mais ou menos proximamente e que, em virtude disso, também estão vinculadas a nós, a depender dessa natureza íntima que expressamos, ou ainda que nós não as expressemos, nós construímos na nossa intimidade espiritual. Zola, amigos e amigas. Muito obrigado, Edgar. André, na pergunta de número 485, Allan Kardec faz a seguinte questão: a afeição dos espíritos por certas pessoas é exclusivamente moral? E respondem os espíritos a Kardec: a afeição verdadeira nada tem de carnal, mas quando um espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz por afeição, podendo existir, no caso, uma lembrança de paixões humanas. Como o Edgar falou, vai depender justamente do desenvolvimento do senso moral de cada um de nós, né? Ao irmos desbastando as nossas imperfeições, a afeição, o amor incondicional que Jesus nos demonstrou não tinha nada a ver com a carne, não tinha nada a ver com a matéria, não tinha nada de transitório. Era simplesmente o amor universal que nós ainda não conhecemos, porque o nosso amor ainda é de posse, né? É a minha esposa, o meu filho, a minha casa, o meu amigo Edgar, meu amigo Zola, meu, ainda nós somos muito assim, né? Mas faz parte do nosso processo de progresso, de aprendizado, de desenvolvimento, né? Precisa ser assim por nossa incapacidade. Por isso precisa ter a noite para a gente entender o dia, por isso que a gente tem a dor para entender a saúde. Então há sempre essas diferenças, né? O verdadeiro, ele não vê a parte externa, ele vê o sentimento. É como Deus nos conhece, através do nosso sentimento. A cada um de nós sabe nosso estágio, sabe aonde vamos chegar, sabe o quanto já caminhamos, mas é dessa forma. Só que alguns ainda ficam, né, através das questões que o Edgar falou, né, de afinidade, de sintonia, muitas vezes se carrega algo externo, né, que não seja moral, que seja resquícios, né, dos relacionamentos humanos, por outro lado. Mas nem todos esses são, na minha opinião, negativos. Uma mãe, do outro lado da vida, não vai lembrar dos seus filhos? Não vai tentar auxiliá-los, observar o que está acontecendo, tentar, de alguma forma, influenciá-los numa boa conduta? Sim, mas de acordo com o desenvolvimento do senso moral, vai ser muito menos essa lembrança de quando foi mãe do que quando é um espírito já elevado. Vai se transubstanciando as questões, né? Então, eu acredito que é isso que ocorra, né? Vai se perder o carinho? Não, nada disso, não é isso. É que as questões transitórias vão perdendo, né, a força, vão se desenfaixando, vão se alargando, vão sumindo, e nós vamos percebendo e dando o verdadeiro valor que nós devemos dar ao sentimento, que é essa questão da afeição, do carinho que nós devemos ter para todos, não para alguns, não só para a nossa família. Se nós entendermos a família universal, estamos faltando com alguns deles, né? São essas as questões, e muitas vezes a questão negativa da afeição faz com que a pessoa fique cega, fique perdendo um tempo muito, né, prolongado em busca de vinganças, que se chama, né, para nós justiça, não, mas são vinganças, que nós perdemos muitas vezes o contato daqueles seres a quem amamos, a quem realmente dedicaríamos um carinho, daqueles que nós fomos muito ternos, por causa justamente dessa fixação transitória, das emoções, das sensações transitórias. E perdemos a essência, que é o espírito, né? Que vai permanecer, que vai continuar aí pleno pela infinidade dos tempos aí, né? Porque não temos um fanal como espíritos, temos como
encarnados, como desencarnados não tem. A grande da afeição vai ser essa questão que o Edgar comentou, da sintonia, da vibração que nós vamos aprendendo a ter com os demais. Nós vamos aprendendo a respeitar as diferenças, as grandes diferenças e as divergências, entendendo que cada um está no seu estágio. Muito obrigado, André. Amigo ouvinte, amiga telespectadora, o programa Verdade e Luz fará um breve intervalo. Fique aí, daqui a pouco nos reencontramos. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Verdade e Luz. O programa Verdade e Luz continua o estudo do Livro dos Espíritos. Estamos agora na pergunta de número 486, no programa de número 14 de 2024. Allan Kardec formula a seguinte questão para os espíritos, Edgar Tão. Os espíritos se interessam pelos nossos infortúnios e pela nossa prosperidade? Os que nos querem bem se afligem pelos males que experimentamos na vida? Muito bem. E a essa pergunta de Kardec, os espíritos responderam: os bons espíritos fazem todo o bem que podem e se sentem felizes com as vossas alegrias. Eles se afligem com os vossos males, quando não os suportais com resignação, porque então esses males não vos dão resultado, pois procedeis como doente que rejeita o remédio amargo destinado a curá-lo. Bem, amigos e amigas, André, Zola, se no bloco anterior nós tratamos aqui dos vínculos que são estabelecidos entre os espíritos, e aqui eu naturalmente estendo a ideia entre espíritos encarnados e desencarnados, mas toda a relação, de alguma forma, se dá assim, se estabelecem-se esses vínculos por força da afeição, por força da afinidade, da semelhança, das inclinações, das tendências, é justo que os espíritos se sintam também, de alguma forma, mais ou menos felizes, a depender das nossas conquistas ou dos nossos insucessos. Qual é, por exemplo, o pai que não se sente feliz com uma conquista do filho, por exemplo? Ou a mãezinha que naturalmente não se sinta algo aflita por inquietações, por perturbações desse mesmo filho? Ora, é natural que seja assim. Entretanto, nós devemos ainda considerar que o olhar dos bons espíritos para conosco, eles também se dão sob o sentimento de tutela, né? De orientação, de instrumental pedagógico. Portanto, nas nossas dificuldades, nas nossas adversidades,
quando nos lançamos a inquietações e perturbações, os espíritos também podem, claro, se sentir assim, algo aflitos pela nossa maneira de encarar essas mesmas dificuldades e problemas. Não necessariamente por elas, porque eles igualmente reconhecem que obstáculos e adversidades fazem parte da experiência espiritual na Terra. Espiritual que eu digo é porque transcende as questões da matéria, claro, né? Ora, sabendo disso, eles também compreendem que as dificuldades da vida trazem ou sinalizam oportunidades de aprendizado e crescimento. E quando nós não as identificamos, ou quando achamos que essas dificuldades são como que castigos, são punições, naturalmente eles lamentam a maneira da perspectiva que nós temos em relação às tribulações cotidianas, às tribulações da vida. Sobretudo porque isso demonstra, numa última análise, uma ausência de fé, uma falta de resignação, uma predisposição ao pessimismo, ao negativismo e assim por diante. Então eles se sentem felizes, evidente, quando felizes estamos. E eles se sentem algo entristecidos quando também nós assim experimentamos as dificuldades e inquietações terrenas. Justo considerar, e aqui eu finalizo a minha ideia, amigos e amigas, justo considerar que se trata, portanto, de um processo de aprendizado e amadurecimento espiritual que vamos aos poucos edificando. Isso não significa que os espíritos deixam de nos assistir ou se incomodam em nos auxiliarem em decorrência do nosso comportamento diante dessas dificuldades ou diante das alegrias do mundo. Porque muitas vezes, para que celebremos as alegrias de nossas conquistas, nós nos entregamos a desajustes irresponsáveis. Por outro lado, diante dos problemas, nós também, às vezes, não nos comportamos adequadamente, mergulhando em zonas depressivas e pessimistas das mais inquietantes. Então é justo compreendermos que, como tudo passa, inclusive as alegrias no mundo também passam, as dificuldades igualmente passarão. Cabe a nós mesmos superarmos-nos, identificando as lições e procurando melhor aprender com elas. É isso, amigo Zola. Muito obrigado, Edgar. André, a pergunta 487 assim está formulada por Allan Kardec. Qual a espécie de mal que mais faz os espíritos se afligirem por nós? O mal físico ou o mal moral? E os espíritos reveladores respondem a Kardec: vosso egoísmo e vossa dureza de coração. Daí é que tudo deriva. Eles riem de todos esses males imaginários que nascem do orgulho e da ambição e se rejubilam com os que têm por fim abreviar o vosso tempo de prova. Então, somos como crianças birrentas, né? Como a resposta anterior, que a gente recusa o remédio, né? Amargo que vai nos curar. Se não for da maneira que a gente quer, não serve. Então, nós queremos paciência, nós queremos tolerância e Deus manda, né, alguém para morar na nossa casa, quer seja nosso pai, nossa mãe, nossa sogra, nosso sogro, atrapalhar, né, na nossa maneira de ver a nossa vida. Isso não. Não, aí não. É aquela história, né, de um pai cuida de 10 filhos, 10 filhos não cuidam de um pai. Nós queremos do nosso jeito. Só que nós aceitamos um planejamento reencarnatório.
aceitamos aquilo que iríamos passar, concordamos em lutar com isso, mas pelo esquecimento a gente fala, não, eu não pedi isso. Muitas vezes não pedimos, muitas vezes imploramos. Então, a nossa maneira de ver, nosso modo de enxergar, o nosso ponto de vista exclusivo é que nos dificulta a caminhada. É disso que, né, os espíritos amigos olham e falam, mas por quê? É uma situação tão passageira, é tão transitória a vida física, né? Os benefícios são tão grandes, por que que você está tão desesperado, tão atarantado? Por que tanta irreflexão, tanto deixar desarmonizar-se assim, dessa maneira, né? É por causa desse egoísmo, dessa dureza de coração, porque se não é no nosso jeito, não serve. Então, nós ao invés de pensarmos que se Deus enviou dessa forma, é que nós podemos suportar, porque Ele não nos dá fardo maior que podemos carregar, e é algo que nós precisamos aprender e vai nos ser de grande valia ali logo à frente, do outro lado da vida. Mas nós começamos, né, aquela estrutura que o Alírio de Cerqueira Filho fala, né, de um triângulo, né, onde a base, né, do triângulo, aqui é o ter, aqui é o fazer e aqui é o ser. A gente vive nessa parte, né, ter para fazer, fazer para ter para fazer para ter, esquecemos de ser, esquecemos de elevar. E essa questão de ser e ter fazer é transitória, é as questões materiais. E esquecemos, nos enceguecemos com a questão espiritual. E aí sofremos. E aí fazemos quem está à nossa volta também sofrer, por causa do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa dureza de coração. Então, tudo aquilo que chega até nós está no endereço certo. O correio divino não erra. Isso que é duro de aceitar. O correio divino não erra. Ele vai nos alcançar, ele vai nos atingir. E nós, do outro lado da vida, concordamos com esse planejamento. Então, precisamos trabalhar melhor, né, essa estrutura que nós entendemos a vida, porque a espiritualidade nos auxilia, desde que nós trabalhemos em favor dessa ajuda, com equilíbrio, com resignação, né? Entendendo que Deus é um Pai, que é o bem de todos os seus filhos, que a dor que nós sofremos, provavelmente causamos uma dor muito maior em outra situação e agora estamos reparando, recompensando, sei lá, um tempo, mas muito ínfimo daquilo que nós cometemos. Então, precisamos trabalhar em nós essa harmonia, esse agradecimento, a gratidão pela criação, pela encarnação, pelo entendimento que a doutrina espírita nos dá, nos permite. Nós nos afligimos muito com as questões materiais, né, com as situações transitórias, e isso os espíritos não é que vão dar gargalhada, não vão rir, eles vão ficar pensando, mas por que você está fazendo isso consigo mesmo? Por que você está se desequilibrando, desestruturando tanto? Se vão ser poucos anos, daqui a pouco vai passar. A nossa luta nunca é contra outrem. A nossa luta é contra as nossas imperfeições. E isso nós precisamos ter uma maior clareza para levar a vida de uma forma mais leve, mais simples, mais terna, mais equilibrada. Obrigado, André. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. O programa Verdade e Luz prossegue, agora
o quadro Momento Evangélico, no programa Verdade e Luz, de número 14 de 2024. No Momento Evangélico, estudamos o livro Fonte Viva. A lição é a de número 125. O livro Fonte Viva é da psicografia de Francisco Cândido Xavier, de autoria do Espírito Emmanuel. E a lição de número 125 é intitulada Ricamente. E característica destes estudos, ele começa com uma citação do Evangelho. Aspas. A palavra do Cristo habita em vós ricamente. Fecha aspas. É uma citação de Paulo que está na Epístola aos Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Dizes confiar no poder do Cristo, mas, se o dia aparece em cores contrárias à tua expectativa, demonstras deplorável indigência de fé na inconformação. Afirmas cultivar o amor que o Mestre nos legou. Entretanto, se o companheiro exterioriza pontos de vista diferentes dos teus, mostras enorme pobreza de compreensão, confiando-te ao desagrado e à censura. Declaras aceitar o Evangelho em sua simplicidade e pureza. Contudo, se o Senhor te pede algum sacrifício perfeitamente compatível com tuas possibilidades, exibes incontestável carência de cooperação, lançando répitos e solicitando reparações. Asseveras procurar a vontade do celeste benfeitor. No entanto, se os teus caprichos não se encontram satisfeitos, mostras lastimável miséria de paciência e esperança, arrojando teus melhores pensamentos ao lamaçal do desencanto. Acenderemos, porém, a luz, permanecendo nas trevas? Daremos testemunho de obediência, exaltando a revolta? Ensinaremos a serenidade, inclinando-nos à desesperação? Proclamaremos a glória do amor, cultivando o ódio? A palavra do Cristo não nos convida a marchar na fraqueza ou na lamentação, como se fôssemos tutelados da ignorância. Segundo a conceituação iluminada de Paulo, a boa nova deve irradiar-se de nossa vida, habitando a nossa alma ricamente. Edgar, uma coisa é o conjunto teórico, maravilhoso, encantador, né? Inspirador. Outra coisa é a realidade, ou como diz a frase, a vida como ela é. Por que será que temos tanta dificuldade em colocar em prática o que nos enobrece a alma? Eu acho, André Zola, André Reis, amigos e amigas que nos ouvem, que nos assistem, que a mensagem de Emmanuel aqui trazida, ela aponta, acima de tudo, a nossa inconsistência diante da compreensão e aceitação dos fatos, né? Ora, nós sabemos o quão incoerentes nós temos sido, porque se nós dominamos um certo conhecimento, sobretudo moral, sobretudo religioso, é no âmbito das realizações cotidianas que esse conhecimento que nós já abraçamos deveria ser mais facilmente colocado em prática. Ora, se eu sei, por que me é tão difícil fazer aquilo que eu sei? Só que a questão está muito além disso, porque, no fundo, nós só sabemos no campo intelectivo, porque é na prática do exercício, é na ação daquilo que se sabe, que esse saber se concretiza. Então, significa, de uma forma geral, o seguinte: eu sei na esfera da informação, porque eu não assimilei isso no campo prático da experiência. E entre a esfera da informação e a ação, a distância é gigantesca.
É por conta disso que a gente tem tantas dificuldades em colocar em prática aquilo que a gente diz, né? E o que a gente diz não sinaliza necessariamente o que a gente sabe de verdade, né? Há uma frase, André Zola, de um escritor estadunidense, portanto norte-americano, ele diz assim, mais ou menos assim, né? Não é literal, mas ele diz assim: o que você fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Então é na nossa ação que nós efetivamente registramos aquilo que supomos saber, né? E como ainda somos incoerentes, lembra, lá no Evangelho de João, Jesus vai dizer assim, lá no capítulo 6, Jesus vai dizer assim: em sabendo destas coisas, bem-aventurados sereis se as fizerdes. Então Jesus já orienta, né? Ora, se você sabe, você será bem-aventurado se você fizer o que você sabe. Porque caso contrário, desculpa, mas tem ruído, né? Tem incoerência, às vezes até hipocrisia. A gente se esforça, é verdade. Nós necessariamente, amigos e amigas, nós não somos hipócritas, né? A gente se esforça. Mas no fundo, a gente se esforça pouco, né? Porque o exercício do bem e daquilo que a gente sabe em termos de moral ainda está muito aquém do que nós julgamos saber. Portanto, Zola, talvez aí esteja a dificuldade, né? A gente se acha muito sabedor, mas é muito pouco fazedor. Perfeito. Verdade e luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Nós vamos agora para o nosso próximo quadro, intitulado Diálogo à Luz do Espiritismo, no programa 14 de 2024. Este quadro é um estudo do livro Divaldo Franco Responde, organizado por Cláudia Saegusa, o volume 1, capítulo Mortes Coletivas, item Propósito de Deus nas Mortes Coletivas. E a questão proposta é: periodicamente, a humanidade é surpreendida com acontecimentos que causam a morte de muitas pessoas. Algumas decorrem de eventos da natureza, como tsunamis, terremotos ou desabamentos de terra. Outras já decorrem da ação do homem, como o acidente de avião. Recentemente, nós tivemos em São Paulo um acidente grave, que um avião da TAM se chocou com o prédio. Qual o propósito da divindade nessas mortes coletivas? Divaldo Franco, então, começa respondendo: o egrégio codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, que trata da lei de destruição, faz uma análise dessas tragédias coletivas e interroga os benfeitores da humanidade o que pretende a divindade com essas desencarnações. E, para a surpresa de Allan Kardec, e nossa também, os benfeitores disseram que era para fazer a sociedade progredir. O comentário é vasto, e nessa questão o codificador pergunta se não teria a divindade outros recursos para promover o progresso dessas pessoas.
Os espíritos informaram que sim, e isso acontece através dos fenômenos naturais, como epidemias, insucessos de vária ordem, fenômenos sísmicos e outros. Então, Allan Kardec volve à questão, indagando que, se num caso desses, muitos inocentes não seriam vítimas dos infelizes acontecimentos. Os benfeitores espirituais assinalam que não, porque dentro do Código das Soberanas Leis, somente nos acontece aquilo que temos necessidade para evoluir. A lei de causa e efeito estabelece os parâmetros não somente dos resgates coletivos, como também das técnicas que induzem os indivíduos a esses resgates calamitosos. Observamos, por exemplo, que nos acidentes aéreos, pessoas chegam no momento e resolvem mudar a viagem, desenvolvendo esforço tremendo, enquanto outros lutam para poder ser incluídos naquele voo e, como resultado, padecem essas consequências que estão dentro da sua programação evolutiva. É sempre providencial, portanto, que se mantenha a confiança em Deus quando acontece algo lamentável e doloroso, como este que estamos examinando, especialmente os familiares que ficam embrulhados nos mantos sombrios da saudade, e talvez também para alguns desencarnados, surpreendidos de maneira inesperada, experimentam grande choque ao despertar no além, considerando que todas essas ocorrências estão dentro dos códigos da soberana justiça. André, a resposta ela é clara e de entendimento. Mas quando as famílias estão submetidas a essas situações, causam inconformismos, causam inúmeras perguntas internas, se questionam, porque ao vivenciar essa experiência, tudo que envolve o acontecimento é muito dramático. Que considerações você poderia fazer para ajudar também e oferecer uma mensagem de consolo para quem porventura atravessou por isto, por quem passou por essa dolorosa experiência? Eu comentaria da seguinte forma, né? Que o acaso não existe, né? Não há erro, não há bala perdida. Ninguém morre de véspera. Por mais que isso seja doloroso, seja triste, né? Principalmente quando envolve crianças, jovens, né? Que nós acreditamos que teriam uma vida pela frente, esquecemos, e muitos não querem lembrar da vida espiritual. Eu falo lembrar porque todos nós somos espíritos e viemos da erraticidade, então nós sabemos que somos espíritos, fugimos dessa realidade, é uma escolha, está tudo certo, não tem nada errado quanto a isso. Mas não há erro, Deus não erra, Deus é perfeito. Em 1961, teve no Rio de Janeiro um circo que pegou fogo, morreu lá. Muitas crianças, mulheres, jovens, triste para os pais, para os familiares e tal. E se eu falar que levou 18 séculos para reunir aquelas pessoas debaixo daquela tenda, que há 18 séculos atrás eles auxiliaram a incendiar cristãos no circo romano? Então não há erro. A justiça divina vai nos alcançar, queiramos ou não. Seja, vamos dizer assim, o modo duro com que a gente vai receber isso, entendendo que isso é um castigo divino e que não merecíamos passar por isso, ou a criança não merece, mas não há erros nesse sentido, né? Há todo um planejamento, e o nosso planejamento é de evolução. Nós estamos aqui no planeta, em qualquer situação, nós estamos aqui para evoluir, para o desenvolvimento do nosso senso moral. Há situações, ao nosso ver, maneira com que nós enxergamos, trágicas, dolorosas, difíceis, que nós não entendemos? Sim, há. Mas Deus, como um Pai misericordioso, justo e bom, não quer a morte e a dor dos seus filhos. Quer a recuperação,
quero despertamento para as realidades espirituais. A grande, questão que a doutrina traz é o reencontro, que nada acaba, nada termina. Isso é uma transitoriedade, vamos passar por tudo que passarmos por nossa própria necessidade, individual, familiar, nacional, metropolitana, como um povo, como planeta, mas que nós nos reencontraremos logo ali do outro lado desta vida, na outra vida. Tudo que nos acontece, Deus não comete nenhum erro. Ele simplesmente está tentando nos educar e direcionando-nos para a evolução do espírito que somos. Muito obrigado, André. Verdade e Luz. Amigos ouvintes e telespectadores, estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz, agradecendo aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Convidamos os amigos presentes hoje para suas considerações finais. André. Nosso muito obrigado a você, Zola, Edgar, ao Gilberto, ao caro amigo ouvinte, telespectador. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua paciência, tolerância, conosco, os nossos comentários, um tanto quanto ainda imperfeitos, de acordo com cada um de nós, mas estamos com a gratidão de sempre, com o agradecimento de sempre por você nos prestigiar e permitir estarmos aqui, realizando esse pequenino trabalho, mas com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação. Muito obrigado a Deus e a todos vocês e até um próximo programa. Edgar? Bem, naturalmente eu estendo aqui os meus agradecimentos ao André Reis, a você, Zola, que coordena o Trabalho da Noite, esse episódio 14, Gilberto Silva, que dirige os trabalhos técnicos, especialmente a você que nos assiste, a você que nos ouve, onde nos dá a oportunidade de estudo e aprendizado. Eu desejo mesmo que possamos nos encontrar oportunamente, aprendendo mais sobre a doutrina espírita, aprendendo mais sobre os ensinamentos de Jesus, para que de alguma sorte nós consigamos colocá-los aí na pauta do nosso dia a dia. Um grande abraço a todos, muita paz e até muito breve. Agradecemos ao Gilberto, ao André, ao Edgar, ao telespectador e à telespectadora, ao ouvinte e à ouvinte, e aproveitando a oportunidade, convido a todos para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulgue para seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores é só acessar o nosso podcast www.webradioverdadeluz.org.br. Que Deus nos abençoe a todos. Até o próximo programa Verdade e Luz, aqui pela nossa Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e também pelo nosso canal do YouTube. A todos, muita paz. Paz se cultiva todos os dias, todas as horas. Até o nosso próximo encontro. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.